E evitar o desperdício de alimentos em casa é uma maneira de consumir recursos com consciência, além de ser um hábito que faz bem também para o bolso. Planejar as refeições com antecedência e aproveitar também por completo frutas, verduras e legumes é a melhor forma de não jogar comida no lixo. Você sabia que quase metade de toda a comida produzida no mundo acaba indo ali para a lixeira sem ser consumida? Pois é, o assunto é sério, muito sério, e por incrível que pareça, a maior parte do desperdício de alimentos acontece dentro da nossa própria casa. E com a ajuda dos nossos convidados de hoje, vamos entender melhor como consumir sem desperdiçar, como aproveitar melhor os alimentos. Hoje vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Ana Paula Gomes, ela que é economista doméstico, mestre em nutrição e extensionista rural do Instituto Agronômico de Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho o Rafael Barros, ele que é nutricionista clínico e esportivo. Daqui a pouquinho vamos ouvir os nossos convidados, ouvir orientações e também dicas. E olha só, no Brasil, o índice de alimentos que vão para o lixo chega a 26,3 milhões de toneladas, com a maior parcela, 45%, ficando ali com o setor de hortifruti. De acordo com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, por ano, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados no mundo, causando inclusive ali a emissão de 3 milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. Vamos aprender mais sobre o tema, vamos às dicas e orientações. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados. Ana Paula Gomes, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada a você pelo convite, estou aqui para contribuir com esse tema. Rafael Barros, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa também. Obrigado, Valdson. Bom dia. É um tema que mexe muito com essa questão da cultura, né? A nossa cultura, essa questão que a gente ouve muito quando a gente vai para um almoço em família, por exemplo, um jantar em família ou até mesmo uma confraternização, a gente escuta muito aquela máxima, né, de que é melhor sobrar do que faltar. Por isso é mais difícil conscientizar a todos em relação ao desperdício de alimentos. Seria que algo para trabalhar mesmo desde a infância ali dos nossos filhos, para que mais à frente essa consciência ela seja formada o quanto antes. Esse problema cultural é mais difícil de ser solucionado, Ana Paula? O que é que você acha dessa afirmação? É verdade, você falou uma coisa que é muito difícil da gente mudar. São gerações e gerações que vêm perpetuando, né, a cultura. E uma coisa que minha avó falava e minha mãe falou, então eu tomo como verdade, e aí para que eu desconstrua essa verdade, realmente leva um tempo. Então o desperdício de alimentos, ele passa muito por essa questão. Então a gente corre para o supermercado e compra coisas a mais que não precisaria, e aí tem uma validade no tempo curto, e aí eu não consigo consumir, e vou acabando jogando no lixo. É por aí que acontece. Jogando no lixo. Nutricionista também não gosta muito de falar do desperdício de alimento, alguma, né? Quando vê essa atitude, um alimento ali em condições de consumo ainda, né? Só que a pessoa colocou um pouco a mais do que ela vai se alimentar. A nutricionista vê daquele exemplo, né? A pessoa joga, mau exemplo no caso, jogando a comida fora. Como é que a gente faz para tentar meio que estabelecer uma porção, por exemplo, de almoço, de jantar? A gente não vai precisar pesar o que vai consumir, não é preciso ficar neurótico em relação a isso, né? Não é peso, nem tipo, só uma concha de feijão por dia. Como é que a gente aprende isso na prática, né? A colocar em prática essa questão da consciência do que eu vou colocar ali no prato, o que vai me satisfazer, o que vai ser necessário para a minha alimentação. Não é preciso ter uma balança em casa para ver isso não, né, Rafael? Bem, é mais ou menos essa situação, como a Ana estava comentando, né? O controle e o consumo de alimentos. É necessário, sim, avaliar, dentro do ambiente familiar, o consumo por cada um daqueles que compõem a família, né? O consumo alimentar, né? As suas preferências alimentares, as suas necessidades, né? Desprezar um pouco mais o supérfluo, né? No momento da compra, por exemplo, e também criar um hábito, né? Do que é necessário e do que não é. Né, verificar as quantidades, por isso que muitas vezes o planejamento alimentar é super
ela é essencial e eficaz quando a gente pensa em controle de desperdício, tá? Mas, acima de tudo, gerar novos hábitos, né? Como a Ana estava comentando no início, modificar um pouco mais essa nossa cultura, né? De consumo e compra e desperdício desses alimentos, para justamente a gente ter um controle maior, né, a respeito. Eu não preciso pesar o meu prato todos os dias para saber que aquilo ali vai ser suficiente para mim, não precisa chegar a esse ponto. No início, talvez seja até necessário, geralmente meus clientes, a gente faz bastante esse trabalho. No início a gente pesa os alimentos para verificar suas necessidades, e depois, com a adaptação, né, vai verificando, até a questão do olhômetro mesmo, e vai verificando que suas necessidades não precisa mais estar utilizando a balança para estar consumindo aquela quantidade de alimentos. A gente falou no início do programa que evitar o desperdício, né, em casa é uma maneira de consumir os recursos com consciência, além de ser um hábito saudável e que vai fazer muito bem ao bolso. Quando a gente lembra que faz bem ao bolso, no momento de crise econômica, parece que fica mais fácil a compreensão e a mudança de hábito. É mais ou menos assim. Então assim, quando o bolso aperta, né, então você revê alguns hábitos, mas isso deveria ser o normal. Né, deveria ser o comum. O que é que eu vou comer hoje, o que é que eu vou comer amanhã, fazer um planejamento, escolher aquilo que eu vou comprar, escolher frutas, verduras da estação principalmente, porque o preço cai, né, a demanda está aí, então aí o preço cai, então eu consigo barganhar. Não fazer grandes compras, né, isso é essencial, a gente não precisa comprar muita coisa, fazer um estoque para 30 dias, então porque você vai aproveitando algumas promoções ao longo do mês, você vai pensando no que você vai comer na semana que vem, você vai colocando outros produtos que você não tinha comprado. Poxa, amanhã eu quero uma macarronada, eu vou comer uma feijoada, mas eu não tinha isso em casa, então eu vou lá e compro aquela porção. No olhômetro, né, a gente vai se ajustando, se tem 4 pessoas na família, ou se tem 5, ou se tem 6, a gente começa a se ajustar nessa quantidade, e aí, de todo jeito, vai sobrar alguma coisa, né? Acaba sobrando. Então, quando sobra alguma coisa, aí sim, entra a outra parte, como armazenar corretamente, né, esses produtos, para que a gente não perca aquilo que sobrou e possa consumir 1, 2, 3, 4, 5 dias depois. Muita gente usa como justificativa não querer consumir muito frutas, verduras, porque se perde muito rápido, né, se estragam rapidamente, dependendo se comprou um pouco mais madura, vai ter que consumir o quanto antes, aí passa a consumir mais industrializados, né? Mas também existe o desperdício dos industrializados, além de que faz mal à saúde. Sim, pelos estudos, né, os poucos estudos que existem atualmente, os países mais ricos, eles tendem o desperdício lá acontece pelo descontrole no ambiente familiar, né, e não desde o setor produtivo como ocorre nos países em desenvolvimento. Né? E lá, por não existir esse controle, né, entre a produção do alimento industrializado e o que o indivíduo realmente está consumindo, vai existir sempre o desperdício. Ele compra, mas ele não consome aquilo que ele comprou por completo, e acaba jogando na lixeira e desperdiçando e gerando prejuízos, né? É um tema pouco debatido ainda nas escolas. A gente vê que o desperdício maior é dentro de casa, né? Os pais precisam também ter essa consciência e ensinar os filhos. Mas na escola, esse tema deve ser debatido, deve ser levado em consideração também, porque quanto mais estimular, né, esse consumo consciente, essas crianças que serão futuros adultos serão mais conscientes em relação ao desperdício ou não dos alimentos. Ainda falta muita coisa ainda a ser trabalhada nas escolas? Falta, mas já tem um caminho a ser seguido. Né? Eu já sou convidada uma vez ou outra, eu acho que ele também, para dar palestras desde das crianças do jardim, né, para trabalhar até com os pais dessas crianças. E o governo de Pernambuco, ele tem investido nessa questão da educação alimentar, na sua matriz curricular, para tentar minimizar esse desperdício, porque muitas vezes a gente está com fome, tendo que jogar comida fora. A gente tem uma pergunta bem subjetiva para vocês, né? Queremos saber a opinião, porque existe aquela relação, a fome aqui no Brasil ainda é muito grande, né? Os índices de pessoas que estão ali, né, com necessidade de uma alimentação, e em contrapartida, do outro lado da balança, tem o desperdício de alimento. Na opinião de vocês, o que é que poderia ser feito, né, para tentar solucionar?
Evitando desperdício seria uma maneira de evitar também a fome aqui no nosso país? Programas poderiam ser desenvolvidos, que a gente sabe que tem ali o SESI que trabalha muito isso, né? O Banco de Alimentos do SESI, a Cozinha Brasil também, onde eles fazem o reaproveitamento desses alimentos. Seria um passo importante, né? Mais políticas públicas em relação a essa questão do reaproveitamento. Qual a opinião de vocês? De um lado a gente tem a fome, que ainda é algo muito presente aqui no nosso país, do outro o desperdício de alimento que a gente viu também que é de forma exagerada. Como é que a gente pensa nisso tudo? Uma solução? Bom, Waldson, pelo menos os especialistas, né, comentam bastante que a solução aí seria ter um investimento a parte do setor público e privado, né, e também acompanhado da consciência do indivíduo, né, desde o momento da produção do alimento, né, que infelizmente, como a gente comentou anteriormente, em países em desenvolvimento, o desperdício já começa na produção, né, tem a pós-colheita, tem um transporte que muitas vezes não chega a tempo, a questão de armazenamento desses alimentos, distribuição para os indivíduos, né, o acesso também, e isso acaba gerando desperdícios. Acredito que o pacto, pelo menos os estudos têm mostrando que o pacto, se existe um pacto entre essas cadeias de produção, talvez ocorresse uma melhora, né, ou diminuísse mais esses índices de desperdício, né? A gente não encontra, por exemplo, campanhas maciças, né, de desperdício de alimentos, né, sobre como evitar esse desperdício. Então, assim, a Rede Brasil está de parabéns, né, chamando a gente, levantando essa bandeira, para que a gente desperte na população, pelo menos, né. A internet está aí, com várias informações, para que a gente possa tentar desconstruir algumas coisas, como, por exemplo, eu ontem estava olhando no supermercado, cenoura. Cenoura, ela precisa ter um padrão. Não necessariamente deveria ser assim, mas se for uma cenoura menorzinha, se for uma cenoura mais enrugada, as pessoas não querem comprar. Então, muitas vezes, o desperdício já fica lá na lavoura, porque as pessoas não vão comprar, então não vão nem colher. E aí, se a gente desconstrói essa questão de que é feinho, mas dá para comer, então a gente vai aproveitar muita coisa. Agora vamos a mais dicas para você que está em casa, para que você comece aí a evitar o desperdício de alimentos. Temos aqui algumas informações e com a ajuda dos nossos convidados vamos compreender melhor como é que a gente coloca tudo isso em prática, né? Sair do discurso e colocar em prática a questão de como evitar o desperdício de alimentos. Olha só, a primeira dica, eu vou pedir ajuda aqui dos nossos convidados. Antes de sair de casa, né, antes de sair às compras, você cria ali o hábito de conferir a geladeira e a despensa também para comprar somente aquilo que você precisa sem cometer exageros. O que mais a gente poderia reforçar aqui desse tópico? Olhar a geladeira, olhar ali a despensa, ver o que realmente precisa. Eu incluiria aí a questão do planejamento. Isso já faz parte, mas aí por que eu preciso comprar? Vou receber gente na minha casa, né? Vai chegar no final de semana, vou ter um aporte maior de pessoas. Então, isso deveria estar sempre nessa lista, porque estando na lista você não tem erro de comprar. E eu repito, não caiam na tentação das promoções. Pague 3, leve 5, porque às vezes a validade está muito pertinho de vencer e você não vai dar conta. Então, você vai gastar dinheiro, você vai perder seu dinheiro e ainda vai jogar alimento no lixo. Ok, vamos à próxima tela. Aqui temos outra dica. É preciso ali criar um cardápio semanal e fazer ali a despesa com base no que a família irá consumir no dia a dia. Como é que é feito esse cardápio, né? Esse cardápio semanal? Olha, Waldson, pode ser feito. Os alimentos perecíveis, como carnes, lácteos, produtos lácteos, os próprios vegetais também, determinar dias na semana, né, verificar também a frequência e o consumo familiar desses alimentos, né, para justamente fazer com que o valor estabelecido, até mesmo o necessário estabelecido pelo nutricionista, seja adequado e seja cumprido por todos eles, evitando assim o desperdício. Né? Ok, vamos à próxima informação. Outra dica aqui importante para você evitar o desperdício: dedique ali a despesa mensal aos produtos não perecíveis e deixe para comprar os produtos frescos semanalmente. Foi o que a gente acabou de comentar também, né? O grosso, como a gente fala, né? Bem popularmente falando, o grosso a gente compra ali na feira do mês. Na semana a gente compra o quê? Hortifruti,
que mais? Frutas, verduras, carnes, os produtos lácteos. E tem uma coisa muito importante que a gente precisa fazer com essa questão da despensa. Não precisa ser aquele quarto, pode ser o seu armário também. Então, aquilo que entrou primeiro, ele sai primeiro. Então, a gente tem o hábito de vai tirando as coisas que estão na frente e a nova feira chega, a nova compra chega e você coloca na frente do que está lá atrás. Então acaba que vence aquilo que você comprou numa validade, num tempo útil bom, ele vai se perder porque você não tirou ele lá de trás e colocou na frente. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Ok, ótima dica, vamos à próxima aqui. Outra informação para que você evite o desperdício de alimentos. Durante a semana, procure arrumar a geladeira deixando à vista, né, os itens que precisam ser consumidos primeiro. Aqui a gente trouxe nessa sua reflexão agora, Ana Paula, para essa questão da geladeira, como carnes, frios e hortaliças, né? São perecíveis e se perdem também muito rápido. Dependendo também quantas vezes você abre a geladeira, isso também tudo vai influenciar. Todo hortifruti, tudo deve ser preservado ali na geladeira ou não necessariamente? Alguns, por exemplo, como tomate, cebola, o alho, pode ser mantido fora da geladeira, né? A gente tem o hábito de colocar sempre todos esses vegetais na geladeira, o que acaba que uns acabam deteriorando mais rápido do que outros, né? A distribuição também desses alimentos, os perecíveis, os mais perecíveis, como carne, lácteos, sempre no congelador, no freezer, né? Próximo mesmo, no ambiente da geladeira em que se encontra menor temperatura, né? Já as verduras, vegetais, na parte das gavetas, né, que pode ser melhor armazenados, e organizar bem a geladeira. Acho que o segredo, organizando bem a geladeira, você consegue visualizar bem, né, aqueles alimentos, para você, porque às vezes você coloca um alimento na geladeira e esquece, às vezes está por trás de outro alimento. Então a organização na geladeira é tudo para você estar fazendo consumo semanal daqueles alimentos. E qualquer pessoa pode fazer essa organização. Exato. Exatamente. E aí tem uma coisa que eu costumo sempre dizer, né, na minha vida diária, na minha militância diária contra o desperdício. A gente deve observar sempre um grande supermercado. Onde é que está a manteiga? Onde é que está, né, a carne? Onde é que está os produtos que vão para a geladeira, mas quando estão fechados, onde é que eles ficam? A gente tem, às vezes, a mania de comprar um extrato de tomate, ele fechado, ele pode ficar fora da geladeira. Então, ele não vai ali ficar dentro da geladeira sem necessidade. Após a abertura, a gente coloca na geladeira, troca ele de recipiente com tampa e coloca dentro da geladeira. Uma outra coisa é a forma como a gente deve guardar, principalmente os folhosos, né? Então, a gente deve lavar de 1 a 1 alface, por exemplo. Lava de 1 a 1, seca, não precisa ser papel toalha para a gente não gastar muito dinheiro, mas se tiver um pano de prato limpinho, um pano de prato bem limpinho, você coloca ele seca, depois você coloca ele dentro de uma vasilha com tampa, se puder, coloca ali umas folhas de papel toalha, até mesmo um guardanapo, porque essa folhinha de guardanapo, de papel toalha, tanto na base, no fundo da vasilha e em cima, eles vão absorver a umidade, e aí a gente vai ter uma folhinha fresquinha por mais tempo. Ok, vamos a mais dicas aqui, dicas importantíssimas para você que está em casa nos acompanhando. É importante também que você faça ali o uso de vasilhas, saquinhos transparentes ou ainda etiquetas também ajudam, né? Essas etiquetas vão ajudar a identificar os alimentos com maior facilidade e vai evitar ali o desperdício de comida. Antes de colocar, né, em vasilhas e em saquinhos, preciso lavar, higienizar, né? Quando chega na feira é importante fazer essa higienização. Esses produtos, eles vão durar quanto tempo? Em vasilhas, em saquinhos plásticos também, depende de cada produto. Como é que a gente compreende isso, né? É muito comum a gente ver, né, a dona de casa, né, colocando tudo separado, tudo nos saquinhos, tudo bem organizado na geladeira. Demora mais a se perder esses alimentos? Depende do tipo de alimento, né? Os alimentos, os perecíveis, quando abertos, né, como as frutas, como o melão, por exemplo, né, a gente geralmente calcula até 4 dias depois de aberto, depois de seccionado o alimento, a fruta, né, para consumo, né? Então, alguns alimentos a gente determina as datas, né, de abertura, né, e validade, né, de vencimento do produto, em que precisa descartar aquele alimento, né, que está impróprio para consumo.
Mas muitos deles, a gente sabendo a frequência, né, a necessidade de consumo, dá para controlar bastante, né? Acho que a questão toda é comprar o essencial, né, evitar comprar em excesso, né, esses alimentos, como a Ana já citou anteriormente, e manter quando ocorrer de aqueles alimentos realmente sobrarem, né, aproveitar, fazer compotas, fazer geleias, com as cascas da melancia, com a banana também para fazer uma geleia bacana, na casca da banana. Então, tudo é para se aproveitar. Tá? Quando a gente preserva assim na geladeira, esses alimentos, eles perdem nutrientes por conta de armazenar em potes ou em sacos plásticos, ou não perdem nutrientes? Será que perde? Olha, alguns alimentos, né, como são termos sensíveis, geralmente pode ocorrer perda de nutrientes sim, tá? A laranja, o limão, né, a própria melancia, né, quando ela armazenada, ela aberta, já começa a perder, né, a oxidar com os seus nutrientes também. Então, tudo depende das condições que o alimento se encontra, né, o processo de armazenamento também, se há necessidade de armazenar na geladeira ou não, isso também evita o controle na redução desses nutrientes. Ok, vamos a mais dicas aqui, temos outra observação e vamos pedir ajuda aqui dos convidados, né? Evite o desperdício de comida refogando ali o talinho da beterraba, do agrião, da cenoura ou do couve. Exatamente, e a gente compra, né, uma cenoura, por exemplo, com a parte aérea. Isso a gente encontra muito em feiras orgânicas, né? É diferentemente do perfil das pessoas que compram em supermercado. Então, aquelas pessoas que consomem produtos orgânicos, e aí a gente pode aproveitar integralmente, né, o que a gente está comprando, a gente pode utilizar aquela parte aérea, tanto da beterraba quanto da cenoura, para colocar no arroz. Imagina um arroz colorido, né? O arroz fica lindo, com o vermelho da beterraba, com o verde da parte aérea da cenoura. A gente pode colocar em carnes, a gente pode colocar no feijão. O céu é o limite para aproveitar, na verdade, essas partes que comumente vai-se para o lixo. Então, assim, quanto menos a gente jogar no lixo, isso prova que mais a gente está aproveitando, mais a gente está incorporando nutrientes, né, de uma forma geral, minerais e vitaminas, à nossa alimentação. Além dessa vantagem, né, dos orgânicos, eles são livres de agrotóxicos, tem essa outra vantagem de você compra o produto e pode aproveitar até o talo de muitos, no caso do couve, da cenoura. Isso, então, cascas e tudo. Inúmeras vantagens. Exatamente. Então, se puderem, né, se tiver uma feira orgânica próximo da casa de vocês, então assim, eu indico feira orgânica. Não se assustem se a cenoura for menor do que aquela comercialmente, né, vendida no supermercado, se a beterraba for diferente daquela, porque ali é um outro padrão. Então, livre de agrotóxico que a gente pode consumir de uma forma integral. Então, a gente chama o aproveitamento integral dos alimentos. A gente tem feiras orgânicas aqui, lá em São Martim, em frente ao Instituto Agronômico de Pernambuco, onde trabalho. A gente encontra em Boa Viagem, a gente encontra em Santo Amaro. Então, assim, a gente encontra já várias feiras orgânicas espalhadas aqui na região metropolitana de Recife. O nutricionista também gosta muito de falar em orgânicos, né? Sim, sim. Um ponto muito importante também quando a gente fala das cascas, os talos, né? É a questão dos alimentos mais os convencionais, comparando com os orgânicos, a gente precisa ter atenção na higiene, né? Por conta dos agrotóxicos, né? Porque muitas vezes a gente faz, sim, é bastante nutritivo, é adequado, mas a gente precisa higienizar sempre. Até fazer o suco da abacaxi com a casca do abacaxi, é necessário também a higiene, por exemplo. Então, a gente precisa ter bastante cuidado nesse aspecto aí. Mas os orgânicos, sem sombra de dúvidas, é a fonte mais saudável ao consumidor. Quando a gente fala nessa preocupação da higienização, como é que a gente faz essa higienização? Coloca água com alguma solução ali para tentar meio que higienizar de forma mais rápida e mais certa? Seria água com o que para lavar os alimentos? Olha, tem se difundido muito na internet, que a gente, nutricionista, tem comentado bastante aqui, a questão da utilização de iodo para retirar agrotóxicos, por exemplo. Isso não é verdade, tá? Isso não faz o mínimo sentido. Porque a gente sempre estabelece como o único método que para higienização dos alimentos e para reduzir também essa questão dos agrotóxicos que a gente não consegue tirar por completo, né? Seria a adição de hipoclorito de sódio, né, de 2 a 2,5%, né, a cada litro de água se adicionar uma colher de sopa de hipoclorito,
e aí auxiliar na higienização. Lógico, você vai comprar o alimento, compra os vegetais, por exemplo, leva você à geladeira, né, por 1 a 2 horas, depois você traz e volta ali o balcão, onde você vai fazer toda a higienização do alimento, água corrente, tira aqueles excessos de contaminantes físicos, né, e a partir daí você imerge aquele alimento naquela solução, né, passa ali 10 a 15 minutos, dependendo da fruta, do vegetal que vai ser colocado, e traz de volta a água corrente. Depois da água corrente, faz o processo de secagem, armazena e aí está pronto para consumo. Os alimentos que têm agrotóxicos, os agrotóxicos eles ficam concentrados ali apenas na casca ou não? Pode contaminar o alimento como um todo? Se for sistêmico, ele está dentro, então não tem o que fazer. Você não consegue tirar, não tem escovinha, Exatamente. não tem água, não tem milagre. Né? Então, quando ele é sistêmico, ele está dentro, né, da fruta ou da verdura, então não tem o que fazer. Então, a única garantia que você vai consumir um produto que não tem agrotóxico, que não tem veneno, é comprando numa feira orgânica. Ok, ótimas dicas, vamos aqui à próxima tela. Outra informação, te volto a falar das cascas, né? As cascas das frutas também, elas podem ser utilizadas no preparo de doces, bolos e tortas. No começo do programa, a gente acompanhou a dica, né, do bolo de banana com casca, com a própria casca da banana. No caso, tem tortas também. E os doces, o doce que você falou com a casca do abacaxi, A casca da banana também, do melão, da banana, né? A gente pode aproveitar também para fazer farofas também, que pode ser feito com a casca desses alimentos triturados, né? Compotas e vale a criatividade. Vale a criatividade. Cozinhar geralmente vai complementando, vai criando, vai buscando algumas informações na internet, vai usando também. Tem uma dica que é bem interessante. Para a gente que compra macaxeira, por exemplo, a gente aproveita a macaxeira, né, aquela polpa, e aí a gente pode descartar aquela parte marrom e fica aquela parte branca, meio rosadinha. Então ali a gente pode utilizar ela no forno, frita. A gente pode cozinhar e fazer um purê de macaxeira. Então na maioria dos lugares que a gente vai consumir purê de macaxeira, normalmente é feito com essa entrecasca que a gente chama. Você pode colocar na sopa, ela cozida, ela dá um encorpado, ou então você coloca ela crua e ela dá uma encorpada. E aí você só vai jogar fora, de fato, aquela parte marrom, que aí pra gente não tem nenhuma utilidade até então na cozinha. Vai que alguém descubra alguma coisa, né? Então a gente vai deixar de jogar fora mais nada. Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E além de se preocupar em economizar energia e água, como consumidores conscientes, também devemos ter atitudes sustentáveis também em relação aos nossos hábitos de consumo alimentar. Evitar o desperdício de comida não é uma tarefa fácil, mas também não é difícil. Apenas requer planejamento e algumas táticas, além de orientações. Seguir algumas dicas e orientações para que você coloque tudo isso em prática. Não é fácil, mas também não é impossível. Vamos conferir aqui no nosso telão mais dicas e com a ajuda dos convidados de hoje, vamos aprender a evitar o desperdício de alimentos. Olha só, uma ótima ideia é triturar também as cascas das frutas cítricas e adicioná-las ali ao azeite para dar um toque especial aos molhos e saladas. Vocês já fizeram isso? Eu nunca fiz, vou confessar que eu ainda não fiz. Mas essa é uma dica, as frutas cítricas ali, elas dão um sabor diferenciado quando junto ali com o azeite. Sim, essas cascas elas podem ser trituradas sim, tá? Misturadas também, muita gente adiciona o próprio tempero comumente utilizado, como tomate, né, maduro para preparação de molhos, e aí misturam, né, para não ficar aquele sabor muitas vezes adocicado que pode ocorrer, né, e o cítrico ele evidencia mais, né, também ele chega a diminuir mais o sabor adocicado do alimento, né, e possibilita ali um maior valor nutritivo para aquele molho, né, eu acho bastante interessante. No caso do cítrico, o que a gente poderia exemplificar? A gente tem o limão, né? O limão, né? Temos o abacaxi, né? Que é bastante interessante no amaciamento de carnes, por exemplo, né? A laranja também, bastante interessante.
E se tomate tiver num período, né, bom de compra, se for a época do tomate, melhor ainda, né? Porque a gente vai comprar num preço bem melhor, vai conseguir colocar, adicionar no molho, no azeite, e a gente ainda pode fazer o congelamento, né, desses tomates, e ir usando, né, conforme o tempo, e aí a gente coloca em porções pequenas, pode ser em saquinhos ou em embalagens plásticas, e aí a gente vai consumindo ao longo do tempo. O tomate acaba, o preço sobe e você tem tomate já estocado na sua geladeira. Olha aí, ótima dica. Quais outros alimentos que a gente poderia estocar, né, congelando? Olha, tomate, cenoura, chuchu. A gente consegue fazer o congelamento com praticamente todos, né? Couve-flor, couve-folha, desde que passe por todo o processo. Limpeza, higienização, secagem, porque não adianta colocar um alimento ele molhado, né, com água, com umidade, porque ele pode se estragar. Então, se você tiver aquele freezerzinho da sua geladeira, ou até aquele quadradinho, né, que a gente tem dentro da geladeira, a gente pode congelar ali, coloca em saquinhos que eles fiquem estiradinhos, arrumadinhos, para que o congelamento aconteça de maneira mais uniforme, e aí ele vai durar por um certo tempo. Já pode deixar tudo pronto. Dá um trabalhinho no início, mas aí você já deixa as porções para sopa, as porções para o feijão, tudo separado, tudo guardado. Congelou, você leva por um bom tempo. Essa também pode ser uma ótima dica para quem tem essa preocupação de se alimentar de forma saudável e usa a falta de tempo como desculpa. No final de semana, né, no domingo, pode preparar as porções, congelar lá no freezer, depois retira e serve a refeição, né, Sim. Rafael? Você consegue, por exemplo, para quem tem uma vida bastante corrida, no final de semana conseguir algum turno, né, do dia, né, amanhã, geralmente manhã, você consegue fazer tudo isso, fazer a cocção, o cozimento do feijão, do arroz, né, dos vegetais que vai necessitar durante a semana, como fonte de fibras principalmente, tá, que deve ser bastante distribuído durante o dia, as carnes, separar, né, aquelas fatias de carne branca ou vermelha, né, para preparo quando for utilizar no dia, né? Aqueles alimentos que você for consumir, por exemplo, hoje sendo sexta-feira, você vai consumir amanhã, né? Evitar colocar no congelador, né? Colocar no congelador seria interessante aqueles alimentos que você for consumir num período um pouco mais à frente, né? E lembrando que 24 horas antes é bom colocar já no refrigerador, para justamente descongelar, fazer o processo de descongelamento adequado e assim depois fazer o consumo, né? Utilização. Ok, vamos à próxima dica. Temos aqui outra tela. A casca de limão pode ser usada para limpar as manchas escurecidas ali da chaleira. Tem essa forma de reaproveitar também a casca de limão, além de usar, né, no azeite com as outras frutas cítricas? Exatamente. As pessoas costumam utilizar desde o vinagre com bicarbonato para limpeza e higienização da casa, a casca do limão para esse tipo de limpeza, mas a maioria das pessoas hoje usa panelas Teflon, né, aquelas antiaderentes, então essa história de arear panela já tem caído mais em desuso, mas a casca do limão, ela ajuda sim a higienizar o ambiente e a dar um cheiro, né, um cheiro característico, cítrico, que é agradável dentro do ambiente. Ok, vamos ver a próxima informação. Outra dica para você evitar desperdício: casca da laranja, ela serve de repelente natural para espantar insetos como mosquitos e traças? Inclusive, existem algumas receitas na internet que diz que você pode pegar a casca da laranja junto com cravo, né, cravo da Índia, fazer essa solução, uma solução com água, cravo da Índia e a casca da laranja, e borrifar na sua casa, para que ela possa espantar esses mosquitos. Próxima informação, outra tela, vamos saber a próxima dica. Essa aqui é a mais básica, né? O feijão ele pode se transformar em uma sopa, né? Não vai desperdiçar, não vai jogar fora o feijão ali que sobrou do almoço. Bota ali na sopa, junta com mais ingredientes e serve à noite no jantar. Sim, com certeza, sem sombra de dúvida, né? Você pode isso é que mais é feito, né? No dia a dia mesmo, né? Aproveitamento do arroz, fazer bolinho de arroz, né? O feijão, a sopa, o arroz, a própria canja, por exemplo, né? A carne do almoço, adicionar a sopa. Então é bastante comum a gente encontrar isso. Próxima tela é justamente a do arroz. Ele fica ótimo ali na canja,
e também como um bolinho de arroz. Olha só, ótima dica para você que está em casa, próximo aí ao almoço. Siga essas dicas que vai dar certo aí na sua casa. Você vai desperdiçar menos ou não desperdiçar alimentos, que é o que a gente está tentando, né, levar até você que está em casa, né? Tentar conscientizar mais a você a consumir e colocar na mesa o que você vai comer para não jogar no lixo. Olha só, quanto ao pão, o pão pode virar torradas, pudim também, farinha de rosca ou ainda uma saborosa rabanada. Pois é, o consumo de pão, né, é o campeão, né, aqui no Nordeste. Eu acho que é o queridinho, né? E aí, apesar da gente tentar sempre substituir, né, o consumo de pão por goma de tapioca, por um cuscuz, macaxeira, batata doce, para tentar minimizar o consumo do trigo, mas ele ainda pode sim sobrar algum pão naquele saco que você deixou ali, ele embolorou. E aí, a gente, para evitar esse tipo de coisa, a gente pode fazer tudo isso que foi dito, né? Desde torradas, pudim, farinha de rosca, para que a gente possa reutilizá-lo de uma outra maneira, fazer uma nova apresentação daquele pão e deixar de jogar no lixo. Ok, vamos à próxima tela. Última dica aqui na tela, a carne, né? As carnes desfiadas, elas podem ser com uma excelente adição em risotos, omeletes e sanduíches também. Acho que é mais difícil você jogar carne no lixo, né? Só quando se estraga, quando a gente fala, quando coloca ali algum garfo, alguma coisa e azeda, né? Aquela carne. Mas geralmente a gente reaproveita já é automático. A gente tem a preocupação de aproveitar as sobras limpas, né? Que é aquela que você não mexeu, que ficou ali na panela, que sobrou. E aí as carnes, elas podem ser reaproveitadas, né? E reapresentadas em vários tipos de pratos, né? Se for carne vermelha ou carne branca, enfim, vai depender do tipo de carne que você tem, mas mesmo assim ainda tem gente que esquece, viu? Um pouquinho de carne com molho, né, dentro da geladeira, naquela embalagem, quando você vê, você já perdeu. E carne, como é uma fonte de proteína, não é uma fonte de proteína nem sempre tão barata, né? As pessoas têm um mito de que só presta ou só tem fonte de proteína se for o filé mignon, mas a carne moída ela também oferece, a sardinha ela também oferece, não é só o filé de merluza, por aí vai. Então, qualquer tipo de proteína, né, ela tem um consumo que precisa ser feito, mas ela também pode ser esquecida, viu? É bom a gente evitar o desperdício de qualquer tipo de gênero alimentício. Em relação à carne vermelha, né? Muita gente tem dúvidas em relação à quantidade, né? Quantas vezes na semana eu posso consumir a carne vermelha? A gente poderia orientar, todos os dias tem que se consumir a carne vermelha ou não necessariamente? Pode variar aí esse cardápio. Quem está em casa nos acompanhando, que tem essa dúvida, vai ficar atento agora porque o nosso convidado vai responder, Rafael. Bom, todos Waldson, os dias é preciso consumir carne vermelha ou não? Necessariamente, Waldson. Devido às evidências que a gente tem atualmente, né, sobre o surgimento de câncer, de vários problemas de saúde devido à utilização de carne vermelha, a gente sempre estabelece um controle durante a semana, né, consumo de carnes brancas, carne vermelha, mas a gente também incentiva o consumo de carne vermelha, principalmente com idosos, né, alguns estudos demonstrarem que existe um certo acréscimo nutricional, existe uma certa resposta fisiológica àquela proteína que para quem praticante de atividade física é bastante interessante, né? Então a gente sempre procura estabelecer um controle, né? Não um consumo excessivo desse alimento, mas sem sombra de dúvidas é uma fonte fantástica de proteína. Ok, a gente tem algumas participações aqui através do nosso WhatsApp. Você que está em casa, tem alguma dúvida, pode mandar para a gente, 99418-1206, 99418-1206. Temos aqui uma participação da Daniele Batista, ela diz que é também economista doméstico. Ela manda um abraço para a Ana Paula e para toda a equipe aqui do programa e dá parabéns aqui pela discussão do assunto aqui no programa Assunto do Dia. Um beijo, Dani, para você. É sempre bom a gente estar discutindo temas, né, atuais, onde a gente sabe que muita gente ainda carece de informações. Vocês, enquanto profissionais, são bastante convidados, como vocês bem falaram, né, para disseminar, né, propagar a informação, chegar até crianças, né, que é muito importante. Tem que já conscientizar desde crianças a questão do consumo consciente dos alimentos. Funciona
quando a gente chega ali na criança e deixa aquele conhecimento, ela vai divulgar, vai chegar em casa, conversa com os pais também? Existe muito isso? Existe sim. A criança, ela como se estivesse livre de alguns vícios, não é verdade? Então, assim, quando a gente introduz algumas informações, a gente instiga, né, algumas informações, então faz com que a criança também reflita. E aí ela começa a ver que tem alguma coisa diferente do que está sendo feito em casa e do que ouviu na escola, né? A criança tem muito esse apego à tia da escola, então o que a tia fala é lei, né? Então aquela tia, mesmo que não seja a tia do dia a dia, foi a tia ou o tio que foi lá falar alguma coisa, é lei. E aí o trabalho, para ser mais eficaz, ele precisa ser feito tanto com a criança quanto com a família, porque você escuta uma coisa na escola e quando chega em casa o comportamento é totalmente diferente. Então, para que o trabalho seja mais eficaz, é bom que a família toda seja envolvida. Então, é esse um trabalho que a gente costuma fazer, envolver toda a família nessa discussão, na reflexão do desperdício de alimentos. A nível de informação, por você falar em lei, né, tem aqui uma informação, aqui no Brasil, a gente tem 7 projetos de lei que visam a diminuição do descarte de comida, mas apenas um, de São Luís, no Maranhão, ele foi aprovado, né? Esse projeto de lei, ele institui que os feirantes façam o aproveitamento total dos alimentos não utilizados pelo comércio e estimula também a redução do lixo orgânico nos mercados. Por que é tão difícil, né, a criação e a aprovação desses projetos de lei para colocar em prática e ajudar a diminuir também esse desperdício todo? Em meio a 7, apenas um foi aprovado. Falta interesse do poder público também de conscientizar a população? Qual a opinião de vocês? Sim, Valdo, isso falta sim. Falta investimento, como falado no início, né, dos setores público e privado. Existe também essa apelação por conta das empresas preferirem alimentos mais bonitos, né, alimentos que seguem um padrão de qualidade, textura, sabor, né, cor. Então, o consumidor, logicamente, vai buscar algo que seja mais adequado a ele, né, visualmente falando também, pessoalmente. Então, os fornecedores, os compradores, os supermercados, eles buscam manter isso. Mas o que a gente sempre procura como nutricionista, como a nossa amiga Ana Paula também fala como economista doméstica, é justamente estimular o consumo desses alimentos que a gente considera feio, né? Mas que por esse caminho a gente poderia evitar o desperdício. Eu acredito que a consciência do indivíduo, se a gente começar a consumir mais estes alimentos, ou procurar aqueles alimentos que está com uma pequena avaria, a gente eliminar, dá para se aproveitar, a gente vai estimular com que aquele comprador ele tenha mais controle na compra do fornecedor. Então isso gera um efeito em cadeia. Então é preciso também ter um certo empenho de nossa parte nesse lado aí. Quer complementar, Ana Paula? Pode ficar à vontade. Então, assim, quando a população que faz o controle social começa a exigir, né, começa a cobrar, então a gente consegue ver algumas situações que começam a andar justamente porque a lei ela vai ser feita para proteger a sociedade como um todo, né, para estimular esse consumo. Então, parte também da sociedade, nós somos também responsáveis para que algumas leis, elas de fato sejam efetivadas e também elas sejam cumpridas. Então, quando a gente começa a cumprir, quando a gente começa a cobrar, então a sociedade como um todo começa a instigar e incomodar. Ok, temos aqui algumas participações através do nosso WhatsApp, 994-18-1206, você pode acessar e mandar sua pergunta para os nossos convidados. Tem aqui a da Luzinete, ela é de Cajueiro, Recife. Ela diz que a mãe dela, a Gleice, ela desliga a geladeira com uma certa frequência. Esse fato de desligar, né, com uma certa frequência vai comprometer a qualidade dos alimentos? Ela quer saber como é que fica a qualidade dos alimentos que estão na geladeira. Acaba prejudicando, né, Waldson? Carnes, por exemplo, pode levar a deterioração desses alimentos de forma muito mais rápida, né? E isso acaba gerando um descontrole ali, isso acaba afetando a compra, né? Que você vai querer comprar mais, gasta mais, gera esse desperdício, né? Principalmente, que é o assunto de hoje. Então, não é indicado, realmente não faz sentido estar desligando a geladeira
para justamente não afetar ali a qualidade desses alimentos, né? Ok. Ou perder. Temos outra participação aqui. A pessoa não se identificou, mas quer saber se utilizar o azeite para substituir a manteiga ou o óleo. Vale a pena? Vale sim, vale muito a pena, né? É muito estimulado o azeite, principalmente para suas propriedades nutricionais, né? Muitas pessoas acreditam que por certo tempo se gerou a informação de que o azeite ele não sustenta bem o calor, mas a nível de utilização, uma única utilização, dá para se aproveitar em quantidades adequadas. O azeite de oliva extra virgem ele sustenta bem o calor, então ele não é convertido em gordura trans, como muitos comentam, né? Então gerou-se um mito em cima disso também, fazendo com que o consumidor buscasse outros tipos de gorduras prontas para cozimento, né? Com a própria margarina, né? Que a gente geralmente desestimula o consumo de creme vegetal. Mas esses óleos, o azeite, a gente estimula assim, o consumo moderado, né? Sempre usando a moderação, para que se possa gerar um benefício em cima disso, né? Outra dúvida bastante comum que já apareceu aqui também em relação ao óleo de canola ou de girassol. Qual é o mais saudável, mais indicado? Sempre tem essa polêmica, né? Quando a gente fala essa questão de alimentação saudável. Qual é o mais recomendável? De canola ou de girassol? É tudo a mesma coisa? Olha, o canola, Valderson, ele é bastante estimulado hoje em dia, tá? Por um tempo foi bastante consumido, né? Acredita-se que por alterações genéticas, né? Na sua modificações, sua constituição, e devido a isso, ele pode gerar a produção de elementos tóxicos e cancerígenos, né? Então, hoje a gente sempre desestimula o consumo de óleo de canola, né? Preferir sempre o azeite, oliva extra virgem. Também se criou um certo mito, um certo modismo em cima do óleo de coco também, que a gente precisa de bastante cuidado, não é consumir com frequência, com moderação seria o mais interessante. Então a gente precisa ter bastante controle no consumo dessas fontes de gordura. Ok. Agora a gente vai seguir aqui com o nosso programa respondendo as dúvidas, perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp 994181206. Você que acessou o nosso WhatsApp, deixou aí sua pergunta, vamos repassar a partir de agora para os nossos convidados. Temos aqui várias participações, vamos aqui à próxima. Temos a da Rosângela, ela é do IPSEP. Ela quer saber dos convidados se o azeite em frituras se transforma ali em colesterol, ou é mito? É mito, né? Como comentei anteriormente, o que não se estimula é a reutilização dessas gorduras, né? Quanto mais se utiliza, mais você leva à oxidação, né? Tanto contato com a luz também leva à oxidação dessas gorduras. E, geralmente recomenda-se a utilização de forma moderada, né? Azeite de oliva extra virgem, eu considero um dos melhores fontes de gordura para pelo que ela fala, que cozimento. Usado ali o azeite a fritura sem problema nenhum. Se transforma em ovos, frango, carne, o que ela desejar, sem problema algum. Também ela pede aqui o contato do nutricionista. Daqui a pouquinho a gente passa no nosso vídeo aqui, a gente passa para a nossa telespectadora, ela agradece. Temos aqui outra participação, a Luzinete, ela diz o seguinte em relação aos produtos, né? A compra de muitos produtos alimentícios e chega a perder a validade. Ela diz que a mãe compra muitos produtos e alguns alimentos eles chegam a perder a validade, passado o prazo da validade, mas assim ela ainda quer consumir. Tem que jogar fora escondido, pois minha mãe fica muito nervosa. Tem que jogar fora mesmo, né? Passou ali do prazo de validade, nada de consumir, que pode ter um problema de saúde mais grave. Exatamente. E nem sempre um produto dentro da validade ele também vai estar bom. Tem que ver isso também, né? No caso, como ele foi conservado, se está... Antes de consumir, tem que ver mais ou menos se o produto corresponde. Né? Estando na validade, é uma garantia da indústria de que até aquele dia ele vai estar garantido comercialmente. Depois desse dia ele não mais garante, mas também acontece de que a forma de armazenamento que não foi correta no supermercado, no transporte até em casa, ou até mesmo no armazenamento, isso pode fazer com que a vida útil daquele produto vá embora. E a gente não é muito difícil você abrir, por exemplo, um requeijão e já está estragado, mas não estava na validade, né? Então tem que ter esse cuidado sempre. Principalmente também com os produtos que ficam, né, refrigerados, às vezes no supermercado, por algum momento aquele produto sai daquela prateleira, depois volta,
Isso pode comprometer também, né? Exatamente. E o ideal é que a gente só pegue esses produtos refrigerados já quando a gente já fez tudo que tem que fazer e está indo direto para o caixa. Então, quanto menos tempo ele ficar entre o local que ele estava, refrigerado, até a casa da gente, melhor. O ideal seria até que a gente levasse, se possível, um isopor, né? Uma caixinha térmica para a gente acondicionar, mas se é aquele mercadinho próximo à casa, então assim, o tempo que a gente vai gastar não é muito grande, então dá para segurar tranquilo. Ok, temos outra pergunta, chegou através da linha interativa, Cristiana Oliveira, de Tegipió, ela quer saber o seguinte: para realizar a higienização, ela quer saber se deve colocar primeiro os alimentos na geladeira, depois e depois lavar, ou lavar primeiro e depois colocar na geladeira. Outra dúvida é se a água sanitária ela substitui o cloreto de sódio. Sim, para lavar como é? Por partes agora, para lavar. Ela lava e depois bota na geladeira e depois lava. A chegar na feira, ela vai precisar levar nas sacolas mesmo, que foi armazenado os alimentos, a geladeira, de uma forma aberta mesmo, tá? Lembrando que é bom sempre evitar que aquela prateleira em que se encontram os alimentos que foram preparados, né? Às vezes preparados em casa mesmo, cozimento, evitar o contato com esses alimentos crus, tá? Para evitar justamente a contaminação. Então é preciso colocar na prateleira ou gaveta, tá? De forma adequada, e passar mais ou menos 2 horas naquele ambiente refrigerado e assim levar para fazer todo o processo de higienização. Ela quer saber se a água sanitária pode substituir o cloreto de sódio. Sim. A água sanitária é o mais utilizado, né, para hipoclorito de sódio, né, para higienização e retirar parcialmente os agrotóxicos, tá? E diminuir a atividade microbiana do alimento. Tem que ser água sanitária sem perfume. Exato. Não vai estragar. Exato. Ok, ótima dica, ótima lembrança. Temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, disse que mora no bairro do Arruda. Onde é que tem uma feira orgânica mais próxima? Quer saber também se vocês têm conhecimento de algum curso de reaproveitamento de alimentos. O SESI, né, Cozinha Brasil, ele oferece esporadicamente alguns cursos sobre reaproveitamento de alimentos, e também a gente pode encontrar cursos online, né? O melhor que a gente tem são cursos online. O IPA, ele oferece alguns desses cursos, principalmente aos agricultores familiares, que são o nosso público de trabalho. Então, se você é uma agricultora, provavelmente você estaria incluída dentro desse grupo que a gente atende. Então, o IPA, ele atende daqui desde a região metropolitana até o sertão, né? Até o último município do estado, que é Afrânio. Então, a gente comumente faz parte da nossa prática da atividade da economia doméstica, né? E aí eu me incluo, oferecer esse tipo de curso para que a gente possa aproveitar de forma mais ordeira, de forma mais organizada e desperdiçar mais aquilo que principalmente os agricultores eles produzem, porque muitas vezes eles produzem e eles não sabem como aproveitar. Então, o IPA ele faz todo o processo de plantação, de orientação técnica, e aí a colheita, né, a gente entra nessa parte para poder estimular esse consumo e desmistificar, porque às vezes você não quer comer porque pensa que não serve. E ali naquela região do Arruda, tem feira. No Arruda a gente não encontra uma feira orgânica, mas a gente tem em Santo Amaro, que pode ser, tem um deslocamento, óbvio, mas a gente pode também encontrar uma feira orgânica ali. A gente também tem algumas feiras... Mais próximo onde? Do cemitério de Santo Amaro, ali em frente ao cemitério de Santo Amaro. Também ali perto. Exatamente, naquela pracinha a gente pode encontrar. Ok, temos aqui outra pergunta, agora é da Fernanda. Ela quer saber se é verdade que o suco, né, ele perde as vitaminas se ele passar muito tempo ali na geladeira. Ele perde vitaminas se faz um suco, deixa na geladeira e fica por muito tempo. Por exemplo, porque como a gente vê bastante o suco de laranja, né? Laranja, limão. Você abriu a fruta, já está começando a perder ali, por exemplo, os elementos, os seus nutrientes antioxidantes, né? Então, assim, a gente precisa ter bastante cuidado, consumiu, né? É preferível que se faça isso, né? Mas, logicamente, você consumir a própria fruta, você garante uma ingestão desses nutrientes. Tá? Ok, temos outra dúvida. Chegou através da nossa linha interativa, Carmen Conceição.
de prazeres. Ela diz o seguinte: minha tia, ela lava as frutas e verduras com vinagre. Isso é correto? Olha, pode ser feita a higienização desses alimentos com vinagre, mas ele não vai garantir, né, uma boa higienização daquele alimento, tá? Vai tirar alguns micróbios ali, alguns micro-organismos, mas não vai ser tão eficaz quanto o hipoclorito de sódio. Exatamente. Tá? Temos aqui outras participações em relação ao agrotóxico que a gente falou no decorrer do programa. Como é que os agrotóxicos eles podem afetar a saúde? Câncer é um risco, né, muito alto. Tem um risco agudo, né, que a gente se preocupa bastante com aquele que está na própria agricultura, né, o que está plantando, né, ele tem contato direto na aplicação daquele agrotóxico, com, assim, muitas vezes acontece de risco agudo, vômito, diarreia, dores abdominais, problemas pulmonares, a longo prazo câncer, né. Existem já pesquisas e diversos estudos, evidências mostrando que o uso prolongado, o contato prolongado com esses agrotóxicos gera problemas como câncer principalmente, né? E o indivíduo que está consumindo o alimento, ele também vai acabar tendo esse contato e a longo prazo pode desenvolver alguma dessas complicações. Ok, temos aqui várias curiosidades em relação à água. Água durante a refeição, é verdade ou é mito que engorda? Não, isso aí é mito, não tem evidência para isso, tá? Logicamente, a gente recomenda uma quantidade adequada. A gente, na literatura nos mostra que é tolerável até 250 ml de líquido, né? Se for água ou suco, né? Isso depende da preferência do consumidor, mas naquele momento ali da refeição sempre manter um controle nessa ingestão de líquidos, tá? Temos aqui Bruno, quer saber se os legumes crus eles oferecem mais nutrientes do que os cozidos. Os crus acaba tendo os cozidos, dependendo da forma como se vai preparar, né? Se for a vapor, que seria a melhor maneira de estar condensando mais os nutrientes, evitando maiores perdas, né? Diferente do cozimento, da cocção feita na água, né? Que acaba perdendo um pouco mais e dependendo, pode se aproveitar no preparo do feijão, de uma sopa, como citado anteriormente, no vídeo anterior, né? Mas tanto o cozido como o cru, tudo vai depender da forma de preparo. Exatamente. Ok, temos aqui a participação também da Cristiane Oliveira, de Tegipiola, dá parabéns aqui pelo assunto e também pelos convidados. Ela fala que para contribuir também, ela quer registrar que existe ali uma feira orgânica no Ceasa. Isso. Também tem essa opção, né? Quem mora... Quartas-feiras. As quartas-feiras começam às 5 horas da manhã. Normalmente as feiras orgânicas, elas começam muito cedinho. Você chegar depois das 8 não encontra muita coisa mais não. E é bom chegar cedo, porque chegar cedo, escolhe, exatamente. com calma. Até porque as feiras orgânicas, elas têm um sentido maior que não é só vender, né? Interação, porque é o próprio princípio da agroecologia, né? A gente não compra de um vendedor, a gente compra de seu José, de Dona Maria, a gente faz encomendas. Então é uma festa. Feira orgânica é uma festa. Você tem um contato direto, né, com quem produziu aquilo e você também confia, né, naquele produto, gera um certo vínculo, isso, né, de confiança. No supermercado, às vezes, a gente encontra alguns produtos que têm algumas etiquetas, né, com a etiqueta dizendo que é orgânico, mas mesmo assim você desconfia. Dos grandes supermercados a gente tem mais uma confiabilidade, mas existem muitas situações, infelizmente, que as pessoas dizem que é orgânico e que não é, né? Então quando a gente tem uma feira orgânica que é acompanhada ou por uma organização estatal como o IPA, ou por várias ONGs que a gente tem aqui no estado, então a gente tem mais uma segurança, porque a gente está sempre fazendo o que a gente chama do controle social, né? Então, para aquele produtor dizer que ele é orgânico, o vizinho dele tem que dizer que ele é orgânico, então ele tem um certificado que diz que ele é orgânico, mas porque quem está no entorno está dizendo o que é. Então, se você fizer alguma coisa fora do padrão, ele não vai poder mais atestar. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente conferir o resultado da enquete. Fizemos hoje a seguinte pergunta: você costuma reaproveitar as sobras dos alimentos? Olha só, 60% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que costumam reaproveitar as sobras de alimentos. 40% disseram que não. Espero que ainda não, né? Que diante de todas essas dicas, orientações e explicações, essas pessoas elas possam, né, a partir de agora, reaproveitar esses alimentos e evitar o desperdício.
Queria também agradecer, estamos agora na reta final do programa, agradecer aqui aos nossos convidados, Ana Paula Gomes, economista doméstico, mestre em nutrição e também extensionista, né, rural do Instituto Agronômico de Pernambuco. Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. O espaço agora está aberto para o último recado. Considerações finais, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer, né, novamente, né, o espaço que foi dado para a gente falar um pouquinho disso que a gente tanto gosta, de que a gente sabe que é muito importante e é muito sério. A gente está com fome, tendo que jogar comida fora, isso não combina. Então, minha gente, começa devagarinho, começa organizando a geladeira, começa vendo a despensa. Não vá comprar comida estando com fome, porque a gente compra muito mais daquilo que a gente gostaria que deveria. Observem as promoções, veja se vale a pena. E aí depois a gente vai criando o hábito e vai ampliando esse leque, reaproveitando os alimentos. A gente tem muita coisa por aí na internet, tem muita coisa exposta que a gente pode reaproveitar. E aí a gente vai introduzindo, desmistificando, porque tem pessoas que acham que não vale a pena. Então, se eu coloco a casca da cenoura no arroz, algumas pessoas em casa podem dizer que eu não quero, mas com o tempo vão se acostumando. Se você oferecer, por exemplo, um suco da casca do abacaxi sem dizer que colocou a casca do abacaxi, com certeza vão tomar o suco. Depois que terminar de tomar, você diz, a polpa está ali para a gente lanchar como fosse a sobremesa do almoço. Então, assim, vai devagarinho e a gente chega lá. Mais uma vez, muito obrigado, Ana Paula. Também queria agradecer o Rafael Barros, nutricionista clínico e esportivo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Considerações finais, pode ficar à vontade. Bom, obrigado, Valdson. Agradeço também a equipe da Rede Brasil, que nessa oportunidade, junto com a Ana, de vir até aqui falar um pouco, né, compartilhar um pouco de conhecimento. E espero que isso sirva de auxílio, né, a todos para que possam diminuir esse desperdício de alimentos, né, em sua própria casa, com controle, o que está na despensa, o que necessita comprar. E até mesmo esse controle gera-se uma alimentação mais saudável, né? Desprezando mais o supérfluo e procurando o que é mais necessário à nossa saúde. Acredito que seja o caminho, mas a conscientização começa a partir da gente.